Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E é isso, meus amigos. Natal passou, Réveillon passou, 2026 já é uma realidade e a temporada começou. Hoje nós temos a Copinha. Hoje tem a Copinha, às 19h30 na Cazé TV. Jogo do Palmeiras na Copinha, o Palmeiras estreia na Copinha. Mas acima de tudo, o elenco do Palmeiras se reapresentou ontem. Teve um bate-papo ali, algumas orientações em relação ao departamento médico e os jogadores agora vão passar por uma bateria de exame. Algo protocolar aí em todo o início de temporada e em todo o retorno de temporada para a gente avaliar ali o prejuízo do final de ano, né? É pra ter um diagnóstico do prejuízo. A galera que enfiou o pé na jaca, que deu uma exagerada, para a gente ter noção de como foi o final de ano e já iniciar aí uma preparação para o ano de 2026. E assim, meus amigos, é inegável, tá? É inegável. 2025 vai ser um fantasma. Vai ser um fantasma pra gente ao longo de 2026. Porque assim, o ano ele já começa sobre uma atmosfera diferente. Não é um ano de entusiasmo, é um ano de receio. É um ano da gente tentar digerir tudo o que aconteceu na temporada passada. E assim, cara, tentar deixar tudo para trás, tentar superar. E isso não é fácil. Isso não é fácil porque em um primeiro resultado ruim que o Palmeiras, por exemplo, tiver no Campeonato Paulista, 2025 volta na nossa memória. Esse é o problema de a gente ter chegado tão perto em diversos títulos e não ter conseguido. E além disso, ter sido derrotado para os nossos principais rivais. Então são ingredientes que pioram a situação. A gente tem que tentar, o máximo possível, começar do zero, sabe? Ter a confiança e tudo mais. Mas é difícil. É difícil. Principalmente quando a gente entende que algumas movimentações do Palmeiras, elas são tão teimosas. Né? Que a gente não confia 100% na nossa diretoria pra gente mudar a direção ali do barco. A gente não confia. Eu não confio. Eu não confio. Eu não confio na diretoria do Palmeiras pra, sabe, virar a chave e mudar as coisas. Até porque quando essa gestão chega, pega um elenco vitorioso. E esse elenco ele vai caindo. A gente deixa de ser um elenco vitorioso e vai se enfraquecendo. Então é por causa dessas coisas que eu não confio. E aí toda vez que a gente vê agora um resultado ruim, um revés, o fantasma de 2025 vai voltar na nossa mente. Isso é inegável. Por mais que a gente tenha ali o controle emocional de não tentar mais assimilar a temporada passada, que foi horrorosa, vamos esquecer, vamos colocar uma pedra em cima, ela vai voltar e com isso vai ter cobrança e com isso vai ter pressão. E já está tendo. Já está tendo. Vamos para a vinheta? Vamos para a vinheta, tem alguns assuntos legais do futebol em geral para a gente falar. Bora lá, a gente já volta. E no vídeo de ontem, que eu coloquei ontem à noite, nós falamos sobre essa questão do mercado, né? Do mercado do futebol. Como o mercado do futebol, ele tem sido difíceis para equipes ali de um nível técnico melhor, de um nível estrutural melhor, de um poder financeiro melhor. Isso porque entende-se que a cobrança nessas equipes vai ser maior. Quando você vai para uma equipe que vem de temporadas aí vencedoras, onde você tem um elenco já sólido, muito bem construído, onde você já tem as figurinhas carimbadas dos jogadores que são ídolos, é mais complicado o jogador querer assumir a responsabilidade de vestir uma camisa dessa equipe. E na minha opinião, um jogador que ele deixa de vestir a camisa dessa equipe por ter medo da pressão, por entender que vai ficar esquentando o banco, por ter medo da cobrança, pra mim ele é um pereba. Pra mim ele é um pereba. Pra mim esse jogador não serve.
que a gente precisa, isso eu tô falando do futebol em modo geral, tá? E o que a gente precisa, cara, é de jogadores que assumam a camisa, entendam o seu peso e tenham peito para assumir responsabilidade. É jogadores que não se apequenam. Jogador que se apequena, eu dispenso. O cara não quis ir pro Palmeiras porque ele entende que já tem jogador ali titular na posição. Porque ele entende que o Palmeiras vem de uma temporada de maior pressão e ele não quer isso agora para a carreira dele. É um jogador pequeno, é um jogador desse tamanhozinho. É um jogador desse tamanhozinho aqui. Essa é a minha opinião. Eu falo isso muito em função do vídeo de ontem, que fizemos ontem. Então esses perebas aí que não quer assumir posição, pessoa que não se posiciona, pode prestar para qualquer outra equipe, mas para o Palmeiras eu não quero. E talvez aí você torça para uma outra equipe, eu tenho certeza que você também não quer esse tipo de jogador na sua equipe. E por falar em mercado do futebol, a gente tem algumas atualizações aqui. Fluminense tenta aí o avanço na negociação com o Hulk, embora o Atlético Mineiro tá querendo segurar o jogador, é natural que isso aconteça, né? O Atlético Mineiro vem se desfazendo de vários jogadores. O Claudinho aparece no mercado de novo, dessa vez o nome dele aparece lá no Santos, que ele enxerga que existe ali, que ele vê com bons olhos o retorno para o Santos. É engraçado que esse Claudinho aí, esse jogador, ele enxerga o retorno para o Brasil com bons olhos para diversos clubes, né? Ele já enxergou para o Flamengo, ele já enxergou para o Palmeiras, agora ele está enxergando para o Santos. Agora saiu uma notícia pela manhã que o negócio é difícil. É sempre assim, mano. Dá a entender que o cara ele sempre fica colocando o nome dele no rumo do futebol brasileiro para nunca esquecerem ele. É isso que dá a entender. Porque toda temporada ele é uma figurinha carimbada, é uma novelinha, é um seriado em algum clube de futebol. Já foi no Flamengo, já foi no Palmeiras, agora já está sendo no Santos. E toda temporada é a mesma história. Ele vê com bons olhos o retorno ao Brasil, porém a negociação é difícil. Não é que ele não quer, é que a negociação é difícil. Aí ele sai do Zenit, vai pro Al-Sadd, tendo essa janela de possibilidade de voltar pro Brasil, só que ele não faz isso. E agora ele fica toda a temporada, os empresários dele, enfiando ele em equipes do futebol brasileiro para mostrar que ele tá na área. Ele tá na área. Para quando ele de fato, sei lá, tiver com o quê? Com quase 40 anos, ele querer voltar e ainda ter mercado aqui. É um pouco daquilo que eu falei ontem para vocês também no vídeo. E aí outra informação que a gente tem aqui também é do Savarino, que o Palmeiras estaria querendo entrar na briga, na disputa pela negociação do Savarino. A questão é que o Savarino, ele está sendo negociado com o Fluminense. O Botafogo e o Fluminense chegaram em um acordo pelo Savarino. Só que ainda não tem o ok do jogador. E é justamente essa janela de oportunidade que o Palmeiras está querendo buscar. Mais um jogador do Botafogo. O Palmeiras anunciou o Marlon Freitas ontem, né? Foi anunciado oficialmente ontem pela manhã a chegada do Marlon Freitas, que inclusive revoltou uma parte dos torcedores aí botafoguenses. E agora a gente tem o Palmeiras interessado nesse avanço do Savarino. O Savarino ele teve uma temporada de 2024 muito boa, com muita produção ali, ofensiva, né? O jogador é um meio-campista, mas que produziu muito ofensivamente falando, só que em 2025 despencou. Caiu pela metade o desempenho dele. Agora, eu não sei se pra gente atende, porque na minha ideia, nós temos que trazer jogadores que estão performando bem. A não ser que você esteja falando de complementação de elenco. Aí é diferente. Que nem o Carlos Miguel era um reserva do Nottingham Forest. O Palmeiras foi lá e comprou ele. Mas para ser o que no Palmeiras? Para ser uma segunda opção, um jogador reserva. Então, como uma complementação de elenco, é interessante. Ou como um jogador que saiu daqui em alta e foi para a Europa e acabou flopando, isso também é interessante, como o Vitor Roque. Agora, um jogador que está flopando no Brasil, eu não sei se é interessante, eu não sei se agrega ao que a gente necessariamente precisa. Até porque os números do Savarino como titular são inferiores ao número, por exemplo, do Veiga como reserva.
São inferiores. E não é pouco inferior não, tá? É bem inferior. É bem inferior. O Veiga teve quase o dobro de produtividade em relação ao Savarino, mesmo sendo reserva. E é essa régua aqui que me preocupa. É isso que me preocupa. Então, assim, na minha opinião, a nossa diretoria, a nossa gestão precisa ter mais repertório de nomes. A gente não pode ficar enfiado em um clube. Porque senão daqui a pouco, cara, a gente é um Ctrl-C, Ctrl-V do Botafogo. E outra coisa também que eu acho importante a gente se atentar é que, mano, por mais que a gente traga ótimos, excelentes jogadores, a nossa comissão técnica também precisa acordar. Precisa ter o senso de urgência de ter a autocrítica do que ela errou em 2025 também. Então é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Na minha opinião, o Palmeiras fica enfiado no elenco do Botafogo não me parece uma atitude de uma grande equipe. Me parece muito pequeno pra gente. Nós não estamos conseguindo recuperar os nossos jogadores. Você imagina já trazer um jogador flopado de outra equipe e tentar recuperá-lo. Que é isso? Nós podemos ser melhores que isso, não podemos? Vamos lá. Também tem a notícia aí do Marcos Leonardo. Após o Flamengo desistir ali, né, de tentar a contratação do Caio Jorge, o Cruzeiro fez jogo duro, segurou o Caio Jorge, por mais que o Flamengo colocou ali montantes financeiros até interessantes, mas o Cruzeiro também hoje tem ali o dono dele, que é bilionário, que tá fazendo aportes financeiros, então assim, os caras estão também com um projeto esportivo até interessante, O Flamengo agora mira o Marcos Leonardo, né? Eu tava vendo aí, lá no canal do Paparazzo Rubro Negro, que parece que os sauditas eles estão querendo 25 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. Além disso, você tem o salário dele, que seria em torno de 2,7 milhões de reais por mês. O problema, assim, de você trazer jogadores de ligas sauditas é isso. O valor dele de 25 milhões de euros eu não acho tão absurdo assim. Eu acho que ele é um valor ok, aceitável. É um jogador de 22 anos de idade. Então é um jogador que, se performar bem, é a mesma coisa do Vitor Roque. Se performar bem, ele pode ser vendido por um montante até superior. Inclusive, o valor do Vitor Roque já subiu no mercado em relação ao que ele chegou. Esse mesmo desenho pode acontecer também com o Marcos Leonardo. A partir do momento que ele pisar, talvez, no Flamengo, esse valor já vai subir. É importante também os caras fazerem essa projeção dos números dele. Então, assim, eu acho 25 milhões de euros um valor bem ok para quem estava querendo pagar isso no mercado brasileiro. O que complica um pouco mais é o salário mensal. O salário mensal é mais complicado, porque ele ganha 2,7 milhões de reais por mês. Então, ele vai querer chegar aqui com um salário também que seja compatível àquilo que ele já ganha. Agora, existe também um outro fator nessa notícia, e talvez seja um ponto até mais, um pilar até talvez mais estratégico para o Flamengo, né? Eu estava vendo agora o posse de bola pela manhã, o Mauro César falou assim, os sauditas pagaram 40 milhões de euros no Marcos Leonardo. Por que eles venderiam por 25 milhões? E aí você tem uma regra que pode ser a brecha para uma possível tentativa maior de negociação por parte do Flamengo com o Al Hilal. Isso porque a Liga Saudita hoje, ela tem um limite de 10 jogadores estrangeiros. Desses 10 jogadores estrangeiros, você precisa ter 2 jogadores jovens. Isso é uma política para que o futebol saudita tenha uma média de idade cada vez menor. E o Marcos Leonardo, hoje ele está com 22 anos de idade. Para a próxima temporada, ele já não vai se encaixar dentro dessa regra. Então, ou seja, ele sai da regra de pelo menos os 2 jogadores mais jovens e ele entra numa regra geral dos 10 jogadores estrangeiros. O Al Hilal, só para vocês terem uma noção, hoje tem 12 jogadores estrangeiros. Então, assim,
Os caras estão estourando o limite. E com isso, a saída do Marcos Leonardo do Al Hilal, ela pode acabar sendo viável para o clube trazer um jogador de maior escalão, de maior gabarito. Ou traz um jogador jovem em ascensão, numa idade bem menor que a do Marcos Leonardo, para que eles tenham mais tempo para trabalhar esse jogador, ou eles tragam um jogador mais velho para entrar ali na lista dos outros 8 jogadores, né, que você pode ter 8 jogadores mais velhos, mas que seja um jogador de maior projeção, um nome de maior peso. Então você tem essas questões ali que podem influenciar na negociação. Não é essa temporada agora. Essa temporada agora, o Marcos Leonardo ele ainda se encaixa no padrão ali de jovem jogador. Essa temporada agora. Mas isso pode ser um fator positivo para que o Flamengo tente avançar na negociação. Eu acho o Marcos Leonardo, sendo muito sincero com vocês, um jogador muito melhor que o Caio Jorge. Muito mais completo, muito mais maduro, muito mais preparado. Se realmente o Al Hilal estiver querendo 25 milhões de euros, visto o que o Flamengo ofereceu no Caio Jorge, cara, é um puta negócio trazer o Marcos Leonardo. Tenta combinar um salário, sei lá. O salário realmente é um salário salgado, né? Mas tenta conversar com os caras, coloca um salário ali de 2 milhões e um bônus ali por metas alcançadas, títulos conquistados, né? Um bônus um pouco mais agressivo para chegar aí numa matemática que seja viável. Ah, e outra coisa, pessoal, quero conversar com vocês, né? A gente tá falando sobre jogadores e tudo mais. Cara, eu tô vendo aí uma repercussão na internet aí, isso por parte dos próprios torcedores do Palmeiras, que estão chamando o Paulinho de Paulinho Balada. Se você entrar nas mídias sociais ali do jogador, você vai ver que é uma mídia social bem movimentada, de festas e tudo mais. Só que é importante também, pessoal, a gente compreender que o jogador, ele está num processo ali de recuperação, onde ele pode andar, ele pode ter a vida dele normal ali. A questão é de impactos físicos maiores, como, por exemplo, jogar futebol, dividida, aí ele não pode. Então, assim, se eu fosse o Paulinho, eu seria mais discreto com as fotos. Porque na internet tem muito fiscal da vida alheia. E é natural que nesse momento agora de pressão, é aquele negócio. Se o time tá indo bem, todo mundo acha lindo, maravilhoso o jogador aparecer dançando, aparecer na balada, no rolê. Todo mundo fala, nossa, humilde demais. Nossa, você é louco, gente como a gente. Ah, deixa o homem comemorar. Agora, quando o time tá passando por um momento de pressão, aí, meu amigo, e eu não tô passando pano para jogador tá na balada enquanto o time tá passando por apuros. Não é isso. Mas é que ele não pode atuar. Ele não pode entrar em campo e jogar. Se ele fosse também o responsável pela temporada ruim que o Palmeiras teve ano passado, eu até poderia vir aqui criticar o cara, cobrar do cara. Ó, chega de balada agora, hein? Muita balada, muita festa. Só que eu não posso fazer isso, porque o cara, ele estava afastado em recuperação. Eu não posso fazer isso, mano. Não é certo, não é correto, não é honesto fazer isso. A partir do momento que ele pisar em campo e ali ser titular, estiver na partida, errar, falhar, foi pra balada, ó, o cara tava lá, pô, depois de uma derrota, o cara apareceu numa balada lá cantando, sambando e tal. Aí eu posso vir aqui até aqui falar alguma coisa do cara, mas nesse momento agora, não podemos falar nada. Neto, mas você não acredita que esse lifestyle dele pode atrapalhar a recuperação dele? Eu acredito que não. No caso dele. Eu acredito que não. Aí é um papo de departamento médico. Quem assistiu o documentário lá,
viu que o desejo que o atleta está de voltar em campo. Então eu acredito que ele está seguindo realmente a cartilha. É aquele negócio, andar, se movimentar e tal, ele pode fazer isso. O que ele não pode é jogar futebol. Né? E aí a gente precisa ter também a compreensão e entendimento. A partir do momento que o cara pisar em campo, aí pronto, aí a gente vai cobrar. A gente vai cobrar. Mas os próprios torcedores do Palmeiras já tem gente achando ruim. E é aí que eu falo pra vocês que o atleta também deve ser mais discreto. Porque, infelizmente, a galera vai pegar no pé. Vai pegar no pé. O pessoal, às vezes, não separam as coisas, né? Eu sempre busco separar as coisas. É por isso que eu falo aqui pra vocês, ó. Quando eu vejo que é pertinente a gente falar, criticar, cobrar, eu falo. Quando eu vejo que não, eu também sou sincero pra falar, ó, no momento a gente não pode falar nada. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Boa segunda-feira, boa começo de semana para todo mundo. Tchau.